A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes do programa Missionários da Verdade, a todos os componentes do projeto Missionários da Verdade. Aqui quem vos fala é o missionário Kelson Barros e estaremos trazendo aqui a mensagem desta noite, a última mensagem desse ano, nesse último programa dos Missionários da Verdade no ano de 2022, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus para toda Maceió, para toda a região circunvizinha, para todas as cidades do interior, todas as cidades no qual esse áudio tenha alcançado, seja em Alagoas, seja nos estados vizinhos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, onde esse áudio tenha alcançado ou esteja alcançando uma vida, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar nesse momento onde você me ouve, seja na penitenciária, seja no hospital, seja no seu carro, seja na favela, numa grota, num sítio, seja num condomínio de luxo, na praia ou em qualquer lugar onde você está me ouvindo neste momento. Eu peço por gentileza, se possível, pare o que você estiver fazendo, porque esta noite Deus vai marcar a sua vida com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, com a palavra genuína do nosso Deus Todo-Poderoso. Não é por acaso que você ligou a rádio. Não é por acaso que neste momento você está me ouvindo. Se você está me ouvindo agora, não foi sorte, não foi por azar, foi porque Deus marcou esse encontro com você nesta noite. Deus vai falar com você e vai falar a verdade do Evangelho. A verdade que precisamos ouvir, não a verdade que nós queremos ouvir. Então, fique ligadinho que Deus vai falar ao seu coração. Antes, meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer aos Missionários da Verdade, a coordenação com o nosso irmão missionário Douglas. Que Deus abençoe, missionário Douglas, a você, toda a sua família. Obrigado pela parceria, assim juntamente com o missionário João, com o missionário Josafá. Esse ano foi um ano bastante difícil, mas um ano de vitórias. Deus tem feito milagres na nossa vida, tem derramado graças através do projeto Missionário da Verdade e estamos felizes de estarmos aqui nessa transição do ano velho para o ano novo e alegres por tudo que Deus tem feito. Então, meus amigos, foi um prazer imenso trabalhar com vocês em missões nesse ano de 2022. Quero enviar a paz do Senhor também para o meu amigo Antônio, seminarista Antônio, lá de Minas Gerais, a sua esposa Gabi, a todos da Igreja Batista de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Que Deus abençoe grandemente aos meus irmãos em Cristo Jesus. Quero enviar a paz do Senhor também para a minha família, minha esposa Lidiane, meu filho João, minha filha Radassa. Estou muito feliz de eles estarem aqui comigo, em Foz do Iguaçu, depois de bastante tempo, e louvado seja Deus por tudo. Bom, meus queridos, vamos iniciar a palavra de Deus que está escrita lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto, ora lido no início do programa, ele é um texto bastante importante e nós vamos usá-lo como base para a mensagem nesse último dia do ano de 2022. Então, meus queridos, primeiramente nós precisamos entender que nós estamos no último dia, como estamos falando aqui, nós estamos no último dia do ano de 2022. Esse ano que está findando, e passamos por muitas dificuldades, passamos por momentos difíceis, estamos em um momento de transição. Então, o ano civil, o novo ano civil, ele vai ser iniciado. Dia 1º, inicia o ano civil. É considerado um dos maiores festivais do mundo. Por quê? Porque nesse momento o mundo para. As pessoas esperam a meia-noite para comemorar, para se alegrar, para reunir-se em família, para jantar, para agradecer. É um momento fantástico, é um momento espetacular. O mundo para nesse momento. É um momento que, em tese, se comemora a vida. É um momento de agradecimento por um ano que se passou. Muitos chamam de novo ciclo, ou uma nova era, uma nova oportunidade, um renascimento. Outros se enchem de esperança, de conseguir um novo emprego, de alcançar o casamento naquele ano, de viajar, de ter uma viagem já programada, enche de esperança de concluir o seu curso, de sua formatura, de chegar à cura de uma enfermidade, de conhecer um novo amor, novas pessoas, novas amizades. Então, meus queridos e amados irmãos, é um tempo de júbilo, de alegria. Alguns, inclusive, prometem mudar alguns costumes, sair do sedentarismo, por exemplo, ir à academia, mudar a alimentação, buscar mais as coisas de Deus. Enfim, é um momento em que o mundo para na transição entre o ano velho e o ano novo. E entre tudo isso, meus queridos e amados irmãos, nós vivemos em um tempo extremamente difícil, complicado. O ódio, ele tem alcançado os cristãos aqui no Brasil, em todo o mundo. Perseguições nós temos visto aí em diversos países, mortes. Alguns cristãos aqui no Brasil, inclusive, trocaram a fé por política, porque hoje alguns cristãos colocaram a sua fé em homens. Acha que porque o homem A ou o homem B ganhou, deixou de ganhar ou perdeu, ou o outro ganhou, outro perdeu, acha que porque foi escolhido um homem para liderar a nação, Deus não pode mudar qualquer situação, ou Deus não está no controle. Pelo contrário, a nossa fé jamais deve ser baseada em homens, e sim em um Deus todo-poderoso, onipotente, em um Deus que pode todas as coisas, que comanda tudo, que tem o universo no seu controle. Meus queridos e amados irmãos, a promiscuidade, ela avança na sociedade. O pecado, a irreverência, a falta de respeito com as coisas de Deus, o amor tem se esfriado, escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. O pecado, ele tem avançado na sociedade, cada vez mais caída, depravada, corrupta. Esse é o mundo que nós vemos nessa transição entre o ano velho e o ano novo. É esse o ano que nós vimos, é esse ano velho que nós presenciamos, que nós enxergamos, o ano que passou.
E aproveitando, meus queridos e amados irmãos, esse momento, estamos aqui para lhe orientar em meio a essa depravação. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus para que você possa ser direcionado. Primeiramente, meus queridos e amados irmãos, os cristãos e a sociedade por completo, nesse próximo ano, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisam se converter dos seus maus caminhos. Precisam nascer de novo, dia após dia. Mudar de direção. Mudar de pensamento. Que a promessa para esse próximo ano ela seja metanoia. Metanoia. E o que é, missionário Kelson? Metanoia. Que promessa é essa? Metanoia, meus queridos, é uma palavra que significa mudança essencial de pensamento e de caráter. Transformação espiritual. E na Epístola de Romanos, mais precisamente em Romanos capítulo 12, é isso que o apóstolo Paulo ele nos pede. Veja que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não sede conformados com este mundo. Não se conformeis com este mundo, mas o que? Seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, neste ano que inicia, que vai iniciar, com a permissão do nosso Deus, que haja metanoia, que haja uma mudança tão essencial de pensamento e principalmente de caráter, que onde o cristão passar, ele seja notado. As pessoas apontem e falem: ali vai um cristão. Na faculdade, no seu trabalho, as pessoas olhem para você e digam: esse verdadeiramente é um cristão. Ele tem um caráter transformado em Cristo. Ele tem os pensamentos transformados em Cristo. Ele tem uma transformação espiritual. Meus queridos e amados irmãos, a Epístola de Romanos, ela é o 6º livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia eles concordam que ela foi escrita nada mais nada menos do que pelo apóstolo Paulo. Essa epístola foi direcionada aos romanos. E ela explica principalmente como a salvação ela é oferecida de graça, através da graça de Deus. Imerecida, nós não merecemos. É única e exclusivamente através da graça de Deus. Ela é a primeira e a mais longa das epístolas paulinas e é considerada a mais importante escolhida pelos teólogos. Especificamente, Romanos capítulo 12 que lemos, faz exortações aos gentios. Começa pedindo, implorando até pela misericórdia de Deus para que nós apresentemos um culto racional com os nossos corpos e pede que isso seja uma forma de não nos conformarmos com a presente era. Com tudo isso que eu já falei aqui, não devemos nos conformar. O pecado nos arrodeia. O pecado, ele entra dentro das igrejas, inclusive. Nós pecamos, carecemos da graça de Deus, mas o mundo está em depravação, cada dia mais em depravação. E mesmo assim, nós não devemos nos conformar com isso. O nosso papel, primeiramente, é se arrepender dos nossos pecados e depois pregar o arrependimento de pecados. Pregar o Evangelho, a salvação para essas pessoas. A presente era não é fácil. O presente momento é complicado, mas precisamos que haja metanoia, arrependimento, regeneração. Você que me ouve neste momento, arrependa-se dos seus pecados. Busque a Deus.
que haja regeneração na sua vida, que essa obra que é sobrenatural não é sua, é o Espírito Santo de Deus, através da misericórdia, da graça de Deus que lhe alcança neste momento, que alcança o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu espírito. É sobrenatural, não depende de você, mas que haja regeneração, que haja transformação interior, uma mudança de pensamento. Meus queridos e amados irmãos, não entremos neste ano de 2023 sem a verdadeira conversão, sem a metanoia, sem a mudança de conceito, a mudança de ótica. E eu falo para vocês, meus queridos, metanoia, mudança de direção, não é apenas você mudar os hábitos, não é legalismo, não é mudar apenas conceitos, não é apenas você amar a justiça, não é apenas você deixar o pecado, é você não amar mais o pecado, é você não amar a injustiça, é haver renúncia, renúncia verdadeira, genuína. Meus queridos, é tempo de arrependimento de pecados, é tempo de pedir perdão a Deus, é tempo de entrar em 2023 uma nova criatura, de nascer de novo, de jogar essas músicas imundas que você ouve, essas músicas que não agradam a Deus, é de não assistir as coisas imundas que você assiste na TV, na internet, é não usar essa roupa sensual, indecente, que escarnece o templo do Espírito Santo. Metanoia, ações que mostram a conversão, não é só de palavras. É necessário que haja ações, frutos de arrependimento, mudança de vida. Meus queridos e amados irmãos, se tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Está escrito lá em Mateus capítulo 5. Meus queridos, se algo te faz pecar, joga fora. Se tem algo atrapalhando o teu caminho, deixa de fazer, arranca. É tempo de arrependimento, é um momento que nós precisamos refletir, que nós precisamos mudar de direção, que nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos nos converter verdadeiramente, não só de palavras. Não podemos dizer que somos seguidores de Jesus só de palavras. Cadê as atitudes? Onde estão as suas atitudes? Onde estão os frutos? Arrependimento, metanoia é o que nós desejamos para esse ano de 2023. Meus queridos e amados irmãos, finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, nos mesmos versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentei nesse ano de 2023 o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, santidade e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estarás cultuando a Deus fazendo isso. E não sede de forma alguma conformados com este mundo, mas sede transformados, metanoia, novo nascimento, restauração, nova vida, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, porque é necessário nós experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao final, meus queridos irmãos, de mais um programa, do último programa dos Missionários da Verdade no ano 2022. Obrigado pela sua riquíssima audiência. Obrigado pela sua companhia. E não esqueça, é necessário que haja metanoia, arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Estaremos de volta no próximo sábado, assim o nosso Deus permitir.
no próximo ano, no próximo sábado, com muita reverência para o nosso Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que tenha um excelente 2023. Que Deus seja tudo em sua vida. Que Cristo seja sempre o nosso respirar. E que não esqueçamos jamais que missões, senão agora quando? Senão aqui e aí onde? Senão você. Quem irá fazer? Porque missões, essa é a nossa marca. Arrependimento. Arrependimento de pecados.